Senhoras e senhores, estamos, nesse momento, dando início a essa segunda e última parte do nosso encontro. E vamos convidar agora a nossa palestrante, especialmente convidada do Lumiar, a juíza do Conselho Nacional de Justiça, Ana Guiar, que vai nos brindar com o tema O Juiz e a Gestão de Dados. Por favor, seja muito bem-vinda à nossa cidade natal e à Escola da Magistratura. Obrigada. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Patrícia, muito obrigada. Obrigada pela companhia, Diego e Marivaldo. Sou Ana Guiar, sou juíza federal da 4ª Região e trabalho atualmente como juíza auxiliar na presidência do CNJ e como coordenadora do Departamento de Pesquisas Judiciárias. Bom, eu vim apresentar aqui para vocês hoje um panorama do que o CNJ vem fazendo nos últimos 2 anos em termos de gestão de dados, para onde nós estamos caminhando e de que forma esse trabalho ele impacta ou pode impactar no trabalho dos juízes, dos servidores, e também de que forma o trabalho dos servidores e dos juízes na ponta impacta nessa Organização Nacional de Dados do Conselho Nacional de Justiça, né, dessa organização nacional. Bom, o Departamento de Pesquisas Judiciárias ele trabalha em 2 frentes, basicamente, né, dados e pesquisas. E tem essa função de fomentar, né, essa gestão do judiciário baseada em evidências. Bom, em relação aos dados, vou fazer uma breve retomada, né, do que aconteceu desde a criação do CNJ. A própria Constituição ela estabelece que é a atribuição do CNJ, né, no momento que ela criou o Conselho, ela também deu essa atribuição de o Conselho Nacional de Justiça fazer semestralmente um apanhado, um relatório estatístico sobre os processos de todos os tribunais. Em 2005, logo em seguida, então, foi estabelecido, né, foi criado o Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário. Em 2006, foram criados os principais indicadores e também em 2006 foram criadas as tabelas processuais unificadas, que é a fonte primária de todos os nossos dados. Bom, aqui, para quem não conhece, é uma carinha do nosso sistema de tabelas. Em 2008, nós iniciamos, então, né, foi instituída a numeração única, que foi um passo importante para a uniformização dos dados. Em 2009, teve um aprimoramento pela Resolução 76, que ainda hoje é a nossa principal resolução em termos de gestão de dados no Judiciário, com novos indicadores, dados criminais, dados de execução fiscal, classe assunto, etc. Em 2011, teve inclusão dos tribunais superiores, da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Em 2015, também, com uma nova evolução de índices de conciliação, tempo de tramitação, estrutura do Judiciário e criação do módulo de produtividade mensal. Bom, todos esses dados, esses dados que são enviados ao Conselho Nacional de Justiça, o principal produto é o Justiça em Números, que é um relatório anual, geralmente publicado em agosto ou setembro do ano, e que olha para os dados do ano anterior, né? Então, são dados, é importante também dizer que são dados agregados, né? Então, o que os tribunais eles informam dados agregados, ou seja, de cada vara, de cada tribunal, eles informam dados agregados. Bom, em 2020, então, há cerca de 2 anos atrás, ainda na gestão do Nils Toffoli, foi criado essa base nacional de dados, o DataJude, que então passou a ser a fonte primária do sistema de estatísticas do Poder Judiciário, né, pela Resolução 331. O que é o DataJude? Seguindo a palestra anterior. Então, o DataJude ele é uma base de dados que reúne os dados de todos
os tribunais, né, com exceção do Supremo, de todos os sistemas processuais e dos processos em tramitação a partir de janeiro de 2020, ou seja, que estavam em tramitação em 1º de janeiro, ou seja, ainda que o processo fosse antigo, tenha iniciado, digamos, em 1980, mas que estava em tramitação no dia 1º de janeiro de 2020, esse processo está dentro da base. E é interessante dizer que o DataJude, ele é uma base de dados, o que a gente chama de dados desagregados, né? Então, em vez de vir um número maciço, né? Maciço de a vara tal teve 500 audiências de conciliação. Pelo DataJude vem os dados de forma detalhada, ou seja, vem o número do processo, 1, 2, 3, que trata dos assuntos tais, foi feita uma audiência de conciliação no dia tal, do magistrado tal, com advogados e procuradores tais e tais. Isso permite, essa desagregação de dados, ela vai nos permitir, já está nos permitindo uma série de cruzamentos que até agora não nos era possível fazer. Bom, em 2020, pela portaria 160, também foi estabelecido que deveria ser feito um saneamento dos dados, né? Então, quando nós entramos na gestão do ministro Fux, em setembro de 2020, nós partimos então para esse saneamento, e que significa exatamente o que significa, né, esse saneamento. Basicamente é um alinhamento dos tribunais. Então, de certa forma, né, acho que o Marivaldo vivenciou muito isso, que foi por muito tempo o CNJ acabou não atualizando as tabelas, né? Então isso fez com que os tribunais também, pela necessidade mesmo de criação e de andamento dos processos, acabaram criando diversos movimentos, assuntos, enfim. Então, esse saneamento de dados, ele significa esse alinhamento do CNJ e dos tribunais nessa mesma digamos, nas tabelas, né, nessa mesma corrente de informações, e também esse trabalho de deparo realizado pelos tribunais. Então, se por acaso o Tribunal de São Paulo ele tem um movimento de baixa, que é o movimento 4.000, eles precisam adequar o movimento ao movimento que o CNJ reconhece como processo de baixa, senão aquele processo ele fica eternamente em tramitação, né? E a partir então de dezembro de 2020 nós fizemos uma grande aproximação do CNJ com os tribunais. Fizemos 7 webinars, mais de 100 reuniões com as equipes técnicas dos tribunais. Certamente o pessoal que está aqui, alguns eu conheço de reunião, e essas reuniões, elas, eu considero assim, teve muito benefício não só para os tribunais, mas também muito benefício para o CNJ, porque o CNJ ele passou a ter uma visão mais próxima e uma compreensão melhor do que acontecia, dos problemas, né, das dificuldades também dos tribunais com essa gestão de dados. O CNJ, então, ele passou, diante dessas dificuldades, a criar algumas ferramentas de auxílio nesse saneamento. Então, nós conseguimos disponibilizar algumas ferramentas, por exemplo, o painel de saneamento, que é um painel muito utilizado pelo pessoal técnico dos tribunais, o painel de monitoramento. Eu vou mostrar eles aqui. Esse aqui é um painel em que os tribunais eles conseguem antes do envio mesmo ao CNJ, eles conseguem passar por esse sistema, e o sistema ele já faz as críticas, ou seja, o tribunal ele consegue corrigir os dados antes do envio ao CNJ. Esse aqui é o painel de saneamento, que é o nosso painel mais conhecido, também tem a pontuação do prêmio, o ranking das pontuações. Esse aqui é o painel de monitoramento do DataJude, ele tem uma série de dados referente à base, o número de processos, enfim, de cada tribunal. E esse aqui eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, aproveitar a qualificação da plateia. Esse aqui é um painel de detalhamento das inconsistências de processo por unidade judiciária. A gente reparou que aquele painel azul, né, que é parecido com esse, ele é um painel que ele dava os dados para os tribunais, né? Mas a gente não conseguia detalhar naquele painel os dados das unidades. Então, aqui, desde o ano passado, a gente passou, então, a
a fornecer esses dados para a unidade judiciária. Eles estão disponíveis no site do CNJ, que consta todos os inconsistências e assuntos, em classes, etc., e movimentos. Esse aqui é um painel de acompanhamento do saneamento, né, desse processo todo de saneamento. E, simultaneamente a esse processo de saneamento, o CNJ ele disponibilizou os dados, porque então a gente também passou a perceber que os tribunais eles enviavam os dados ao CNJ, eles tinham um grande trabalho com isso, mas muitos deles não utilizavam esses dados. Então, também não tinham, não retinham assim no tribunal uma base de dados com esses dados, ou seja, não havia uma replicação local. Então, o CNJ ele passou, ele disponibiliza atualmente por API os dados dos tribunais, então cada tribunal acessa os seus próprios dados, né? É um acesso restrito com senha, 3 servidores, 2 ou 3 servidores em cada tribunal. E também nós passamos, simultaneamente a esse saneamento, a gente passou a fazer uma abertura dos dados, né? Porque a gente também percebe que esses dados, enfim, dão muito trabalho, né, para organizar e para gerir, e a gente precisa, de alguma forma, usá-los, né, e apresentá-los. E também, na medida em que a gente abre os dados, a gente começa, esse processo de depuração dos dados, ele é catalisado, né? As pessoas olham os dados, veem que os dados eles estão, de alguma forma, inconsistentes, ou estão diferentes, ou estão estranhos, então a gente começa a depurar esses dados. E a gente passou, então, fizemos alguns painéis, esses de medida protetiva, o CACOL, o de execução civil e o painel de estatística, que é o nosso principal painel, que foi lançado em fevereiro desse ano. Esse é o nosso painel de estatística e ele tem a função, a nossa intenção é que o painel de estatística do Poder Judiciário ele tenha todos os dados do relatório Justiça e Números, né? Então, o nosso relatório Justiça e Números do CNJ, ele é esse relatório anual que olha para os dados do ano anterior. E a nossa ideia é que o painel de estatística a gente tenha os mesmos indicadores, mas de uma maneira muito mais atualizada, né? Sendo que é importante também dizer que o relatório de Justiça e Números, também pela importância e pela série histórica, ele vai continuar existindo, né? Então, anualmente, vamos tirar um retrato daquele momento e para a publicação. É interessante dizer também que o relatório Justiça e Números, de alguma forma, eu acho importante sim, porque com o painel de estatísticas, todos os juízes e servidores, enfim, conseguem acompanhar se os dados que ali estão sendo mostrados, eles fazem sentido, não é? Se aquilo corresponde ao que tramita na sua vara. Então, esse ajuste mais fino dos dados, ele é muito mais possível, né? Na medida em que as pessoas que trabalham com os dados, elas conseguem ver, acompanhar os dados, e não só lá no ano seguinte ver refletidos os dados de maneira agregada do tribunal. Então, a gente acha que com isso, com esse acompanhamento, enfim, do CNJ e dos tribunais, a gente vai conseguindo cada vez mais melhorar a qualidade dos dados, né? Então, no painel de estatísticas, enfim, também está no site do CNJ, CNJ-JUSBR/DataJude, tem todos os painéis. Nós temos diversos rankings, né, todos, série histórica no tempo, etc. Também tempos, né, taxa de congestionamento, índice de atendimento à demanda. Nós temos também alguns relatórios, então é possível... a ideia é que o painel de estatísticas ele seja não somente um painel de estatísticas, mas também, na medida do possível, um painel de gestão. E é interessante também conhecer a experiência de vocês, por exemplo, do GPJus, e até a Kate esses dias me mostrou. É interessante que o CNJ cada vez mais entenda assim, as necessidades dos tribunais e consiga, de certa forma, agregar isso nos seus painéis. Penso eu que são ferramentas complementares, né? Vocês têm, com as ferramentas de vocês, por exemplo, com esse GPJus, vocês têm muito mais agilidade, porque é um dado muito mais atual, enquanto que no painel de estatística, justamente, todos os painéis do CNJ, né, eles não têm uma vocação de agilidade, justamente pela quantidade de informação que o CNJ precisa processar, né? Nós temos 90 tribunais.
Então, nós temos também esses relatórios, em que se apresenta... Esse é um relatório que foi, enfim, com os indicadores que a Corregedoria Nacional nos passou. Aqui é da vara, aqui é do Tribunal do Mato Grosso. Aqui nós temos outros relatórios, então é possível tirar, por exemplo, um relatório de 5% dos processos mais antigos de cada vara, dos processos concluídos há mais de 100 dias. Enfim, em vários indicadores ali é possível tirar o relatório de processo. E lançamos agora em agosto o painel de grandes litigantes, que ele está em homologação, né? Inclusive os dados do Tribunal do Rio Grande do Norte estão nos painel de grandes litigantes. Hoje nós subimos uma nova versão, a gente havia constatado um erro especialmente, e já foi corrigido. E, enfim, em breve devemos colocar os próximos tribunais. Bom, então, só apenas para sintetizar, né? O que representa essa alteração para o DataJud? Então, o DataJud é essa base de dados desagregados que possibilita cruzamento de dados em uma série de diagnósticos, né? Que antes não eram possíveis. Ele também representa uma régua única do CNJ, então, em vez dos tribunais eles enviarem ao CNJ dados, né? O CNJ sempre disponibilizou a parametrização e, com base nessa parametrização, os tribunais enviavam, mas isso não era uma garantia de que havia uma uniformidade dos dados enviados por todos os tribunais. Então, dessa forma, nós temos um cálculo único pelo CNJ, o que garante uma maior uniformidade. E também representa esses dados mais atuais, né? E não somente o relatório do Justiça e Números do ano anterior. Então, nós lançamos, esse ano, nós vamos lançar o Justiça e Números com base nos dados do DataJud. Isso para a gente foi uma grande vitória, assim, representou um resultado muito bom do saneamento que foi feito. Lançamos o painel dos grandes litigantes em 2023. É importante também a gente mencionar isso, que as metas nacionais elas também vão ser calculadas com base no DataJud. Então, por isso é importante esse alinhamento de informações, especialmente nas parametrizações, né? E também devemos lançar ainda esse ano essa API pública sem dados de partes, que é uma demanda, enfim, de pesquisadores, né? Nós temos no CNJ diversas demandas de diversos entes, diversas pessoas. Nós também lançamos, também vinculado nessa questão da gestão de dados, nós lançamos esse ano diversos cursos, talvez alguns dos senhores tenham tido a oportunidade de participar. Foram 8 cursos vinculados com a Universidade Federal do Paraná, e que vão ser lançados agora também pelo CEAJUD, então é possível o pessoal participar de forma online, né? Então, essa gestão do DataJud, a gente prima muito por essa aproximação do CNJ com os tribunais. Isso é muito importante para o CNJ, porque o CNJ ele passa a entender melhor o que acontece e as necessidades dos tribunais em relação aos dados. Também a abertura dos dados e o uso dos dados e essa capacitação dos servidores e dos magistrados. Bom, também em relação à gestão de dados, nós temos no CNJ 2 comitês, o comitê da TPU, né, das tabelas processuais unificadas, que é responsável por essa criação e definição de uso de classes, movimentos e assuntos, do qual faz parte meu querido amigo Marivaldo, que depois de 2 anos eu conheci hoje. E o comitê de parametrização, que também essa definição é um comitê bastante importante e tem essa função de definição das regras dos indicadores, né? Participa do comitê pessoas realmente assim muito entendidas, né? A única desentendida sou eu lá naquele comitê, do qual também participa o nosso querido Marivaldo. O Marivaldo é o nosso zagueiro do comitê da TPU. O comitê chega um pedido, ele diz que não é para... Então, os nossos desafios, não é? Nós temos esse grande desafio do aprimoramento na qualidade dos dados, das partes, movimentos e assuntos, o uso correto das tabelas processuais unificadas. E aqui chama a atenção, assim, novamente, né?
da importância do trabalho na ponta, né? Esses dados que os senhores, com os quais os senhores trabalham, que são alimentados nas varas, são esses os dados que vão ser mostrados, esses dados que vão ser somados e que a gente diz, não é, que representam o Poder Judiciário. Então, esse alinhamento e uso correto das tabelas é muito relevante, e também esse desafio de oferecer o melhor uso dos dados para a transparência do Judiciário, também para a gestão das varas e também para os fins correcionais. Os dados, eles também são bastante relevantes no Prêmio CNJ de qualidade. E também o Departamento de Pesquisas Judiciárias, ele tem essa outra vertente, que é a vertente das pesquisas. Nós fazemos esses seminários de pesquisas empíricas, que a gente recebe pesquisas de juízes e servidores, também vinculados, pesquisas com base em dados empíricos, né? Então, é um seminário bastante interessante, ele é quinzenalmente, ele é quinzenal, e nós já realizamos 21 eventos. E, por final, já me encaminhando para o final da apresentação, eu gostaria de ressaltar essa resolução 462, agora de junho de 2022, em que ela dispõe sobre essa questão dos dados de gestão e também de estatística. Ela cria o GPJ e a rede de pesquisas judiciárias. Basicamente, a intenção da resolução foi criar, porque o que a gente percebe é que há sempre um grupo dentro dos tribunais que trata os dados, organiza os dados e envia ao CNJ, mas não necessariamente os tribunais usam esses dados. Então, perdão, a ideia é que eu fui na semana passada para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não faz esse calor que faz aqui. Então, eu me gripei. Então, a ideia é que cada vez mais os tribunais eles tenham um alinhamento do pessoal que produz o dado, envia o dado ao CNJ, e também daqueles que conseguem usar os dados, né? Juízes e servidores que têm interesse em pesquisa. Então, esse é a intenção da rede de pesquisas judiciárias. Eu agradeço muito o convite, fico muito honrada de estar aqui e me coloco à disposição do CNJ para qualquer coisa e dúvida, e também as perguntas do senhor. Muito obrigada. Os nossos agradecimentos à palestrante. Algum questionamento, alguma pergunta? Com a doutora Ana Aguiar, como o nosso painel de doutor Diego e meu, nosso no aspecto de dizer que a gente vai apresentar, é muito correlato com o dela, a doutora Diego deu a ideia da gente fazer o painel e depois abrir para perguntas em conjunto, até porque tem uma correlação muito, muito grande, né, entre os dois. E aí ela concordou e vamos fazer um talk show dos dados. Diego. Boa tarde a todos. Meu nome é Diego Cabral, faço parte do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, assim como todos aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento e fomos convidados, eu e Marivaldo, para falar um pouco sobre esse tema de gestão de dados. Era um desafio como montar algo, apresentar algo sobre essa temática que pode ser um pouco árida, né? E, principalmente no final de tarde aqui, acho que todos um pouco cansados. Mas não se preocupem, será bem dinâmico e acredito que a ideia é ir ao encontro do interesse de vocês. Tanto é que antes, vocês devem ter recebido um formulário eletrônico sobre algumas das perguntas a respeito de dados, né? TPU, classes, e a ideia era colher de vocês as necessidades, as dores, para em cima disso montar essa apresentação que está estruturada numa fase inicial sobre gestão de dados, depois falar rapidamente sobre GPS, já que é um tema que foi tratado aqui mais de uma vez, e ao final falar um pouco sobre boas práticas para a melhoria para a gestão de dados dentro de uma unidade judicial. E ao final abrir um espaço para dúvidas. Pode passar, por favor? Tá aqui. E a ideia aqui é nós fazemos, como bem Marivaldo já colocou aqui, um bate-bola, uma tabelinha.
Então, em algum momento eu falarei, em outro momento o Marivaldo falará, e com isso nós vamos caminhando. E o primeiro ponto que nós estamos conversando aqui é gestão de dados, né? Mas a ideia de gestão de dados também traz outra expressão, que é gestão por dados. E aí a pergunta que se coloca é, será que teria alguma diferença, né? Gestão de dados, gestão por dados? E vocês devem ter visto aqui a doutora Ana Aguiar falando todo o esforço do CNJ a nível nacional na busca desses dados, na mineração desses dados, para que apresente, para que sejam definidas macropolíticas para o Poder Judiciário. E nesse momento a gente está discutindo muito mais a gestão de dados, como esses dados são colhidos, como eles são minerados, como eles são aprimorados. Mas nós temos que pensar também numa cultura orientada a dados dentro das instituições. Essa é uma ideia que já, vou dizer assim, colou no mercado, mas não é estranha e pode ser também absorvida no serviço público. E as decisões estratégicas, elas não devem ser tomadas por empirismo ou por achar que é a melhor solução, mas sim baseado em evidências, em dados que são produzidos. E esses dados, eles não são somente para a alta gestão. As unidades judiciais com o GPS Jus podem ter elementos suficientes para definir ali no dia a dia, na sua atividade cotidiana, como melhor trabalhar, como melhor redistribuir os recursos humanos e materiais, como melhor prestar a atividade jurisdicional. E essa gestão por dados e a gestão de dados vai permitir que as unidades elas se conheçam melhor, elas entendam qual é a sua demanda mais recorrente, qual é a sua distribuição, qual é a sua produtividade, onde é que estão os gargalos, onde estão os obstáculos para a melhor produtividade. E esses pontos é que a gente vai evoluindo e vai crescendo, não só se preocupando em minerar os dados, mas também, a partir desses dados, montar as suas decisões, tanto no cenário macro das instituições, nos órgãos de cúpula, mas também nos órgãos de execução, naqueles órgãos que estão lá na ponta, que estão sentindo o dia a dia, que é o que fazem valer o judiciário. E essa gestão de dados, né, elas precisam de uma uniformização, de uma padronização, como já foi bem colocado aqui. A TPU, essa expressão já deve ser conhecida por todos, a ideia de classes, assuntos, movimentos, e agora nós temos outro elemento também que é importante, são os complementos dos movimentos, que em algumas situações, inclusive, são obrigatórios. Exemplo maior aqui são as medidas protetivas de urgência, né? Alguém já deve ter se defrontado com uma situação, especialmente no PJE, que vai confirmar lá e não assina de jeito nenhum, diz, poxa, esse PJE não me deixa trabalhar. Mas é porque o complemento é elemento obrigatório daquele movimento. E aí você deve estar se perguntando, estou perdendo meu tempo aqui, estou perdendo meu trabalho, mas esses elementos são fundamentais para desenhar as políticas, por exemplo, no que trata medidas protetivas de proteção à mulher, tanto naquela situação aí da sua comarca, como também no cenário macro. E aí, volto a dizer, a importância dessa gestão que deve ser feita dos dados, do cuidado que a gente tem que ter, como alimentar os sistemas, de escolher o melhor movimento. E essa ideia de dados mais confiáveis para espelhar a nossa produtividade não é responsabilidade apenas da SGE, como a gente sempre pensa, né? O órgão que, com toda delicadeza, com todo cuidado, com toda excelência, busca atirar dúvidas sobre os movimentos. Mas corregedoria também, a resolução que foi citada aqui pela doutora Ana, coloca a corregedoria como responsável por sempre manter atualizada e a correta aplicação das TPUs, mas as unidades também judiciais também têm seu papel nessa gestão de dados, porque a alimentação começa lá na ponta, né? Começa ali naquele momento. É difícil, não fomos treinados para isso, os bancos das faculdades não nos ensinam isso, mas pouco a pouco, com esse trabalho de formiguinha, como encontro como esse que nós estamos fazendo aqui, essa cultura orientada a dados vai se consolidando, vai entrando na cabeça e vai ficando uma coisa mais natural. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marivaldo Dantas, eu sou juiz finalmente de Natal, 12ª Vara Civil de Natal. Olha o prazer! Eu brincava com os meninos, eu passei 6 anos no CNJ, Paulo rodou a 4ª região todinha, o CAU foi promovido umas 300 vezes e removido, e eu continuava na 3ª Vara de Açu.
mas finalmente eu posso dizer que eu tenho outra casa. Mas, gente, voltando para cá, primeiro, parabenizar o colega Diego, viu? A pesquisa foi basicamente ele que fez aquela pesquisa prévia. Eu e Patrícia demos algumas ideias, mas foi Diego. A apresentação também foi Diego, que fez, mandou para a gente e deu uma olhada. Eu até insisti para ele que o nome dele tinha que vir no primeiro, lá naquela primeira coisa, mas ele teimou e não mudou, mas tudo bem. Então, o porquê do primo GPS Juiz? É o primo do DataJude, né? Na realidade, é mais velho do que o DataJude, porque o DataJude, o painel chegou depois. E é um monte de coisa. Eu estive em Campo Grande, no Encógica, enquanto em corregedorias, e mostrei, em Tribunais de Justiça, e mostrei o GPS Juiz a alguns colegas corregedores. Eles ficaram encantados. Aqui a gente ouve muitas críticas, né? Mas a Bíblia já dizia, né? Nem Jesus foi aceito na terra dele, né? Se eu vou sair desse negócio aqui, quem é esse aqui que é o filho de José, daquele carpinteiro? É mais ou menos a mesma coisa. A gente critica demais uma ferramenta que é excepcional e que a maioria dos tribunais olha e diz assim: meu Deus, eu não tenho uma coisa dessa no meu dia a dia. E aí eu vejo também, quando sai do ar um pouquinho ou não atualiza, é uma grita geral, né? Eu brinco com a colega Juliana Cartaz, que ela é auditora do GPS Juiz. Eu até estou falando aqui porque eu disse a ela pessoalmente, ela disse: pois é, eu sou agora uma colaboradora da SGE. Eu digo: é mesmo, porque você está sempre sugerindo coisas. E ela está rindo ali de lado. E é mesmo, porque o sistema existe para nós, né? Para os usuários utilizarem. E eu acho que esse é o grande desafio. Toda hora a gente acrescenta coisas, e eu vou tentar linkar o GPS Juiz com o que a colega doutora Ana Aguiar comentou aqui. Essa limpeza de dados começa na vara de cada um de nós. Na hora que a gente não cede à tentação de botar 12164 lá em toda decisão, quando tem uma movimentação correta e específica para ser colocada em determinadas situações. O doutor Diego falou bem aqui a questão da violência doméstica. Quando eu defiro uma medida protetiva, tem lá o deferimento e tem um campo de tipo que tem 47 hipóteses. Eu sou danado com essas 47 hipóteses, mas alguém lá do grupo de trabalho de violência doméstica contra a mulher, olhando a lei dos juizados especiais da violência doméstica, viu que precisa de 47 hipóteses. Então, você tem que fazer isso aí para quê? Para evitar do juiz ficar contando ao servidor, contando quadradinho, para no final do mês mandar uma informação de quantas medidas protetivas de que tipo, e se foi em favor da mulher, ou do idoso, ou da criança, né, adolescente, aquela questão toda. Ou seja, tanto o tribunal como o CNJ, que já tem um painel de metas de violência doméstica, pode extrair essas informações diretas e deixar de, desculpa a expressão, nos azucrinar pedindo informações. Por quê? Porque eles podem coletar a informação diretamente. Doutora Ana está lá no CNJ agora, eu passei quase 6 anos. E um grande problema do CNJ era esse: surgia algum problema e ele pedia dados que os sistemas não foram preparados para fornecer, ou seja, eu não tinha como extrair automaticamente aquela informação, mandava para a presidência mandava para as varas, ou seja, se virem e contem de alguma forma isso aí. O dado, ele precisa ser produzido. Alguém colocou aqui, acho que foi Rodrigo, alimentação, processamento e gerenciamento, né? Começa na alimentação. A responsabilidade nossa, só existe um GPS Juiz bem organizado se nós, juízes e servidores, trabalhamos da forma adequada com as tarefas e principalmente com as movimentações processuais. Tudo isso que está aí são produtos que estão no GPS Juiz. O gerencial da vara é o nosso feijão com arroz, né? É aquele prato de todo dia. Você entra, não sei se tem alguém... Valdir está aqui, que era o chefe de secretaria da minha vara. O pessoal lá dizia: doutor Sion é o homem das listas, porque todo dia parecia uma lista diferente. Era a lista de conclusos há mais de 100 dias, era a lista de processo nisso, era a lista de processo daquilo. E, no fim das contas, eles mesmos aprenderam a tirar as listas do GPS Juiz
e a usá-los como a bússola. É por isso que o nome é GPS, minha gente. Quem colocou é o Global Position System mesmo da vara. É você se encontrar dentro do seu trabalho. Como você faz para gerir o seu trabalho? Então, essa questão toda de comparativo, de distribuição, de produtividade de servidor, de magistrado, as perguntas que existem hoje, a demanda que tem na SGE, e aí eu agradeço a Maristela as palavras que hoje de manhã disse em relação a minha, doutor Diego, que nós somos colaboradores grudados na SGE. Isso reflete que o juiz está utilizando o sistema. Quando a doutora Juliana pega às 6h30 da manhã e diz o GPS Juiz não atualizou as metas e hoje era o dia de atualizar as metas, é porque ela usa o GPS Juiz para verificar o cumprimento das metas dela. Isso é importante, isso é interessante. Ou seja, a necessidade ela já se impôs e nós todos utilizamos de maneira natural, né? Eu achei até passou o tempo desse slide. Mas, de toda forma, o GPS Juiz é um mundo e está virando um mundo maior ainda com a Secretaria Unificada, né? Inclusive, agradeço porque nós vamos começar, nós, Corregedoria, as primeiras correções. Eu estou vendo ali a Andréa e Luciane, estava aqui, tá ali também. Doutor, vai dar tempo, não vai dar tempo, vai dar tempo. Eu digo, vai, a gente vai conseguir fazer, vamos se acalmar, que a coisa vai sair. Porque a realidade da Secretaria Unificada é diferenciada, vocês que estão vivendo essa nova realidade. Inclusive para as inspeções do CNJ, fazendo um parêntese aqui. A inspeção foi ano passado e hoje a gente tem uma realidade totalmente diferente. Varas que tinham a Secretaria ao seu lado não tem mais. E agora a vara está completamente saneada, digamos, o gabinete, e a Secretaria não está. De quem cobrar? Ou seja, nós vivemos uma nova realidade, como dizia Paulo, modernidade, cadê Paulo? Está ali. Uma modernidade e a gente precisa enfrentar esses novos desafios. O novo GPS Juiz da Secretaria das Unificadas vai nos ajudar imensamente nisso daí, né? E aí, em homenagem ao doutor Henrique, que chegou agora, casos novos. O GPS Juiz, ele é totalmente aderente às famosas TPUs, né? Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário e Ministério Público, né? Porque tem o coisa. Aí o CEU não é aderente. Eu digo, doutor Henrique, o problema não é o GPS Juiz, é o CEU. Aí eu falei com a doutora Ana, disse, Ana, lembra daquela história, porque o juiz que acompanha os seus dados provoca a SGE, nos provoca a ter um serviço melhor. Quando a gente analisou, eu disse, o problema é, Rodrigo extraiu os dados do CEU e a gente viu que tinha 150 e tantas movimentações diferentes da tabela unificada do CNJ. Que eu fui me socorrer com a Ana aqui, que marcou uma reunião com o DMF, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização. Então, o que eu quero dizer, gente, é que nós, a vara, o juiz, o servidor, a gente consegue influenciar, inclusive, o que o CNJ faz. Porque foi através disso daí que veio um canal, chegou-se à alteração do GPS Juiz em todas as movimentações. O que ainda está pendente, eu até já falei com o colega Ana aqui mais cedo, vamos ter que falar novamente com o Lino, que é o servidor lá do CEU. Para quê? Porque a distribuição no CEU é um negócio bem esquisito. Ele não usa o movimento de distribuído do CNJ, nem de protocolado. Apenas esses dois movimentos são considerados iniciadores de um caso novo. E no CEU é uma outra coisa diferente aí, que eu nem me atrevo a dizer qual é o nome, porque realmente eu não lembro. Isso faz com que, como se o doutor Henrique não tivesse caso novo de execução penal. Por quê? Porque a gente não identifica como o início do processo, né? Talvez o CNJ já tenha feito um depara desse. Só que eles agora extraem a informação diretamente. Então, no DataJude vai ter o mesmo problema. Não vai ter movimentação. Mas fechou parênteses enorme. Atualização do GPS Juiz. Alguém já falou. Hoje, nós evoluímos. Tanto é que o doutor Diego teve que tirar uma coluna que era mensal ali. O gerencial da vara é diário, como o Rodrigo já falou mais cedo, a partir das 19h10. E os demais são semanais.
Sempre acontece? Não, nem sempre acontece. Nós todos temos planejamentos e que às vezes se realizam, nós conseguimos realizar, outras vezes não. Atire a primeira pedra quem não se programou para fazer aquela sentença nos próximos 5 dias e não conseguiu fazer nos 5, teve que fazer nos 10. É a mesma coisa. O GPS Jus é um produto humano que depende de tecnologia. Se cai a rede, se o Horadeia que vocês botaram lá não está em dia, que é um banco de dados, 3 minutos, passa para o doutor Diego. Não, mas no caso, agora as boas práticas aí, tá? Sim, é meu ainda. Então, há boas práticas da gestão de dados da unidade. Então, a gente colocou aqui uma comparação na nossa taxa de colesterol, né? Todo mundo fica acompanhando. Tem um monte de outras taxas, né? Porque o ser humano é um negócio... Muita saúde, mas quando fica doente... Mas a taxa de colesterol da vara é a taxa de congestionamento. Então, ela tende a ser uma taxa de colesterol ruim, certo? Quanto mais baixa, melhor. Não confundam com colesterol bom, que é quanto mais alta, melhor. Lê-se, quanto menor, melhor a taxa de congestionamento. O seu colesterol da vara tem que ser magrinho, fit, etc. Então, o CNJ tem entendido que quem chega a 56% de taxa de congestionamento, ele chamou isso de cláusula de barreira, porque existe uma meta de redução em 0,5% da taxa de congestionamento de um ano para o outro. A taxa de congestionamento global do tribunal e a taxa de congestionamento de cada vara. Só que se percebeu que determinados níveis de colesterol são quase impossíveis de baixar, né? O camarada passa a tomar só água, ar e sol, e mesmo assim o colesterol não baixa. Fazer exercício é mais ou menos a mesma coisa na vara. Você faz de tudo, trabalha, se mata, se descabela, fica igual aquele cara que o Rodrigo mostrou aqui das variáveis e não baixa de 56, 55, 54. Então, numa média, o CNJ entendeu que 56% de taxa de congestionamento não é que é bom, é aceitável, né, digamos assim, dentro dessa, para esse ano. Pode ser que no ano seguinte todas as médias caiam e ele entenda que é 52 ou 51, ou seja, tudo é o momento. Então, a taxa bruta e líquida, elas são diferentes. Por quê? Na taxa líquida, exclui-se os processos suspensos e em arquivo provisório. A boa notícia, se não chegou ainda a vocês o informativo lá da SGE, é que aquele código 889, suspenso por decisão judicial, que não retirava o processo da taxa de congestionamento líquida, agora retira desde há um tempo, porque por obra e graça do Comitê de Parametrização que a doutora Ana coordena. Aliás, a nossa servidora Karina também participa desse comitê, que é nacional, e faz um trabalho excepcional lá com nós todos. Doutor Diego. Pois é, a ideia aqui nesse momento era a gente pincelar algumas coisas sobre boas práticas que podem ser absorvidas, adotadas pelas unidades para melhorar os seus dados, né? Coisas que podem passar despercebidas. Por exemplo, a gente estava falando sobre taxa de congestionamento há pouco, né? E aí sempre fica aquelas questões, qual o movimento baixa, definitivo, tal. E uma coisa que, por exemplo, que é muito recorrente na SGE, porque você tem a diferença entre primeiro grau e segundo grau, e alguns movimentos significa baixa no primeiro grau e o caso novo no segundo grau. E o exemplo maior é o de remessa. Só que quando você vai fazer a remessa, existe mais de um complemento. E o movimento de remessa que leva a baixa, que por sua vez afeta a taxa de congestionamento, é a remessa em grau de recurso. Então, não é assim, já se verificou situações onde são feitas remessas e usam outros complementos, outros motivos, indiligência, eu me lembro muito de indiligência, mas se utilizar esse tipo de remessa, infelizmente não vai diminuir a taxa de congestionamento. Isso. Outros motivos, obrigado, Marivaldo, bem lembrado. E um outro ponto que se queria aqui aproveitar, o GPS Jus, ele apresenta aqueles painéis, mas não se esgota ali.
na ideia da gestão por dados, existem funções dentro do GPS, inclusive também no painel de estatística do próprio CNJ, de você exportar planilhas. E com essas planilhas, se você tiver um conhecimento ali, ou mesmo sem ter conhecimento, dá para criar as listas do louco das listas aqui, Dr. Marivaldo. E com isso você brincar. Então, por exemplo, fica aquela questão, eu queria fazer uma lista dos processos concluídos há 50 dias, mas o GPS juiz só dá de 160. É só você tirar a lista de todos os processos concluídos, ele vai dar o tempo, e de lá eu posso fazer filtros dentro do Excel ou do Calc, que é a ferramenta que a gente tem do BR Office também. Mas e a maneira de fazer isso é simplesmente clicar. Quando você abre o acervo, vocês vão perceber que tem aqueles ícones lá, vai ter o imprimir, copiar e planilha. Quando clicar em planilha, ele vai exportar um arquivo de planilha, que com esse arquivo você pode brincar com ele, fazer N coisas. Um outro ponto que foi muito colocado aqui pelo Dr. Marivaldo era a questão das decisões, da precisão, da transparência, da qualidade dos dados. E para cada decisão existe um movimento. E tem-se aquele receio sempre se utilizar a carta em branco das outras decisões, do movimento de outras decisões, que é o genérico. Mas hoje a TPU e o CNJ, nos últimos meses e anos, diria até anos, né, procurou atualizar a TPU trazendo vários movimentos para situações muito específicas. Então, as outras decisões têm que ser utilizadas como a última racha, a última tentativa do indivíduo, a UTI. Porque existem movimentos específicos que podem ser utilizados, porque se não forem utilizados, nós não vamos chegar àqueles dados confiáveis, no dado preciso, que aí é o que vai impactar naquela sensação da unidade. Eu trabalho tanto, mas o meu índice de cumprimento da meta não melhora. Eu trabalho tanto, mas minha taxa de congestionamento não diminui. Mas, às vezes, é somente na qualidade do dado que é informado. Falando rapidamente aqui, acho que era você, né? Enfim, essa questão do arquivamento provisório, o Dr. Diego colocou aí de forma bem genérica, bem precisa. Esse xizinho aí em vermelho é que duas movimentações que se usava muito, 5235 e 5236, elas não existem mais. Por quê? Houve uma atualização da resolução 46, acho que ano passado ou ano retrasado, em que se proibiu os tribunais criarem movimentações locais e assuntos locais, justamente por causa do DataJude. Para a régua ser única, eu me lembro bem do Rio de Janeiro, que eles tinham um tal de... O pessoal que era nos disparos com policiais, eles criaram uma coisa bem específica, que não era inquérito policial não, sabe? É auto de... não sei de quê. Auto tipo assim, auto de alguém morreu, mas não tem nada a ver. E isso não entrava nas estatísticas, né? Por quê? Porque era um negócio lá do Rio de Janeiro. Então é mais ou menos isso. Então, o arquivamento provisório, ele hoje, se for uma execução frustrada, você usa o 276, né, para a suspensão. Você no criminal, você tem o arquivamento provisório aguardando captura do réu. Isso foi uma, entre aspas, uma conquista, né, Henrique, lá dos processos da execução penal. Antigamente o povo pegava e expedia uma guia de execução penal sem o réu estar preso. Porque ninguém queria ficar com o processo. Nem a vara criminal queria ficar com o processo acabado e só esperando pelo réu, nem o juiz da execução penal queria um processo que não tem réu para executar a pena. Então, com essa solução, o processo fica arquivado provisoriamente, criminal, até que o réu seja encontrado, ou se ele nunca for preso, você depois extingue a punibilidade, enfim, outros 500. O arquivamento provisório geral do 245 e depois, análogo ao da captura do réu, o arquivamento provisório aguardando a apreensão de menor, né, de adolescente na realidade. Nas mesmas hipóteses, o adolescente está condenado, né, digamos assim, a uma medida de limitação de liberdade e não é encontrado, o processo fica aí, tira isso da sua taxa de congestionamento líquida, né? Ou seja, reduz um pouco. E, aliás, é a líquida que está sendo utilizada pelo CNJ para todos os efeitos, né? Pois não, próximo. Acho que é o último, basicamente. E essa questão das decisões criminais, gente, nós fizemos vários informativos, mas é só para lembrar ao pessoal.
Ah, mas não tem mais homologado flagrante. Não, porque teve uma mudança no CPP, depois teve decisões do STF dizendo que não existe homologação de flagrante por homologação de flagrante. Você homologa e mantém a prisão, ou você homologa e ou seja, converte em preventiva, ou você homologa e concede a liberdade provisória. Não existe esse homologado flagrante. Então, a gente começou a fazer esse tipo de situações que eram muitas perguntas. Está aí, o material vai ficar disponível para todos, eu não vou nem entrar em detalhes, porque a gente já ultrapassou o nosso tempo. Mas tudo isso está nos nossos informativos da SGE, que, aliás, acabou de mandar no grupo um link com todos os informativos. Se alguém perdeu algum, né, agora é minissérie de streaming, não é mais uma minissérie de TV por assinatura, que a gente só via na hora que a TV queria, agora a gente vê a qualquer momento. Passa aí. Então é isso, né? Doutor Diego, dúvidas, se vocês tiverem, se pudermos, acho que tem a próxima palestra. Se tiverem perguntas a fazer, alguns segundos a gente tem disponível. Uma maneira de ajudar-nos, né, e ajudar todo o sistema. Não tanto na questão das movimentações das classes, porque aí acredito que a responsabilidade é nossa mesmo. Mas na alimentação dos processos, a alimentação sempre é feita pelo advogado. E eu acho que deveria haver algum tipo de iniciativa do CNJ com a Ordem de Advogados para que essa alimentação inicial já viesse correta para a gente. Porque aí, de fato, nossas secretarias, os nossos gabinetes perdem muito tempo para fazer algo que já podia vir certo de quem protocolou o processo e quem ajuizou a demanda. Mas eu nunca vi essa iniciativa de se fazer algum tipo de convênio, informação ou educação para que essa alimentação já chegasse correta com o ajuizamento da demanda. Eu acho que é para a doutora Ana, né? Já que é muito relevante a ponderação. A gente pretende ainda nesse ano já começar a fazer alguma capacitação, uma sensibilização com a OAB, mas também é interessante a gente pensar o seguinte, porque acho que sim, esses registros eles são externos, né? Eles vêm geralmente do advogado, mas é importante também, claro que quanto melhor e mais qualificado ele é melhor, mas é importante também a gente fazer sempre essa correção na vara, né? Mais ou menos como uma pessoa que chega num hospital alegando dor de cabeça e ela na verdade está com Covid, né? É devido ao hospital dizer que aquela pessoa, enfim, está hospitalizada em relação à Covid. Mas sim, acho que é uma ação sim a ser feita pelo CNJ, mas também reforço a necessidade da gente sempre corrigir e fazer essa revisão, não é uma revisão. Muito obrigada. Sim. E também é possível que eventualmente haja justamente eventualmente pode haver uma intenção justamente de confundir, né? Não entendo. Obrigada. A gente agradece a palestrante Ana Aguiar, ao juiz de direito Marivaldo Dantas, Diego Cabral, que vai ter que nos deixar nesse momento.